Estamos de volta com a segunda parte do informativo 841 do STJ e continuamos agora com os julgados da quarta turma. E o primeiro julgado dessa segunda parte foi inserido na Lei de Falências e o destaque ficou da seguinte forma: é dispensável a específica manifestação da Assembleia Geral de Credores para a venda de bem no caso em que esta foi expressamente prevista no plano de recuperação judicial previamente homologado pelo juízo recuperacional. Como é o caso concreto aqui dessa controvérsia? Imagina, gente, que uma determinada empresa ela está em recuperação judicial e foi aprovado o plano de recuperação. E nesse plano de recuperação que já foi aprovado, há a previsão de venda de um determinado ativo. Então imagina, por exemplo, que uma sede da empresa vai ser vendida, isso o imóvel e tudo aquilo que compõe esse imóvel da empresa. E aí a empresa pensa, tá, já está autorizado pelo plano de recuperação judicial, então já tenho aqui um comprador, vou efetuar a venda. Mas aí os credores impugnam, dizendo o quê? Dizendo, olha, não é possível vender assim. É necessário uma autorização específica da Assembleia Geral de Credores e uma autorização também específica aqui do juiz para efetuar essa venda. Isso porque desde o momento em que a empresa entra em recuperação judicial, ela já não pode dispor livremente de seus bens. Ela precisa da autorização do juiz para efetuar as vendas. Gente, esse argumento, ele vai prosperar? Não vai, tá? Por quê? Porque o STJ entendeu que, como já existe autorização expressa no plano de recuperação judicial que foi aprovado pelos credores, então não há nada que obste a venda desse patrimônio. Então, como é que ficou o destaque? É dispensável a específica manifestação da Assembleia Geral de Credores para a venda de bem, no caso em que esta foi expressamente prevista no plano de recuperação judicial, previamente homologado pelo juízo recuperacional. O próximo julgado de hoje é da quinta turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal e o destaque ficou da seguinte forma: a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como o restabelecimento da tramitação, não é automática, exigindo decisão judicial. O caso concreto trata do artigo 366 do Código de Processo Penal, que determina que, se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o curso do processo e do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, olha só, imagina que o indivíduo ele foi citado por edital aqui no processo penal. Qual é a consequência? A consequência é que haverá uma suspensão do processo e também do curso do prazo prescricional. E a discussão aqui é qual é o termo inicial desse prazo, da suspensão do prazo prescricional. É simplesmente a data da citação por edital? E aí o STJ diz que não. É a data da decisão do juiz que determinou a suspensão. E da mesma forma, o termo final da suspensão é quando o réu comparece, seja espontaneamente ou não, ou por meio de advogado, ou quando há uma decisão judicial também levantando o sobrestamento dessa suspensão. Então temos essas duas possibilidades, né? Mas o fato é que é necessário sempre aqui decisão judicial. Não há uma suspensão automática em virtude da citação por edital. E no caso concreto, o que aconteceu foi uma situação em que o indivíduo ele foi citado por edital, mas não houve decisão do juiz determinando a suspensão do prazo prescricional. E aí, quando ele foi citado, ele defendeu que já houve a prescrição efetivamente. E o juízo entendeu que não, porque disse não, porque o prazo estaria suspenso. E o que o STJ disse? Não, o prazo não estava suspenso, porque não houve decisão judicial determinando a suspensão. Professor, mas a suspensão não é o PLEGES, não decorre da própria lei. É verdade, mas isso não significa que é desnecessária a decisão judicial. Isso significa apenas que não é necessária a fundamentação da decisão suspensiva além da simples aplicação da decisão judicial. Então, como é que ficou o destaque? A suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do artigo 366 do CPP, bem como o restabelecimento da tramitação,
não é automática, exigindo decisão judicial. Próximo julgado é da 5ª turma do STJ também, foi inserido no Código de Processo Penal e o destaque ficou da seguinte forma: é válida a sentença proferida de forma oral e registrada por meio audiovisual, sem a transcrição integral na ata de audiência. Gente, o caso concreto foi de uma sentença penal que foi proferida em audiência. E foi proferida em audiência e não foi degravada, né? Ou seja, não foi escrita, foi simplesmente gravada ali por via audiovisual. E aí o advogado impugnou afirmando que essa sentença por si só não seria válida, seria necessária a degravação completa da sentença, e só então é que, intimado dessa degravação da sentença, começaria o prazo recursal. E aí, gente, essa argumentação é válida? Não, não é válida, né? Não foi o argumento acatado pelo STJ. Pelo contrário, gente, a sentença proferida oralmente e registrada por meio audiovisual é perfeitamente válida. Inclusive, é o que diz o artigo 405, parágrafo 2º. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Ou seja, as partes precisam ter acesso à mídia, né? Inclusive, hoje no PJE fica ali a mídia de uma forma simples, no sistema ESAGE também fica, sem que seja necessária essa degravação da sentença, beleza? Então, como é que ficou aqui o destaque? É válida a sentença proferida de forma oral e registrada por meio audiovisual, sem a transcrição integral na ata de audiência. Iniciamos agora os julgados da 6ª turma do STJ e o primeiro foi inserido na Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, destaque da seguinte forma: aplicada a pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao juiz da execução, a teor do disposto no artigo 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada. Qual foi o dispositivo legal aqui que ensejou essa controvérsia? É o artigo 148 da Lei de Execução Penal. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Ou seja, foi aplicada uma pena restritiva de direito, no caso aqui de prestação de serviço à comunidade. O juiz da execução ele pode motivadamente, a qualquer tempo, alterar a forma de cumprimento dessa pena. Mas por que isso, professor? Gente, para adequar a realidade do condenado. Então imagina, por exemplo, que esse condenado se mudou de endereço e aí altera-se, por exemplo, o local onde ele vai prestar esse serviço, ou então se verifica que aquele local que ele estava prestando serviço, por algum motivo, é inviável à continuidade, e aí se altera, entendeu? Enfim, é necessário adequar as características pessoais, tanto do condenado, quanto do estabelecimento, a entidade, onde esse serviço é prestado. Algum problema nisso? Nenhum, né? O que diz a lei, inclusive. Agora, o que aconteceu no caso concreto? No caso concreto, o juiz da execução ele substituiu a pena restritiva de direitos, que era uma pena de prestação de serviço à comunidade, por uma prestação pecuniária. E aí, podia fazer isso? Aí não, né, gente? Aí ele adentrou em algo que não era da competência dele. Transitou em julgado uma condenação determinando a prestação de serviço à comunidade. Ele não poderia ter alterado por outro tipo de pena. Ele pode adequar essa prestação de serviço à realidade do condenado, mas não alterar o tipo de pena que foi aplicado. Então, como é que ficou o destaque? Aplicada a pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao juiz de execução, a teor do disposto no artigo 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada. Próximo julgado foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma:
não há falar em ilegalidade na abordagem realizada em razão de informe prévio com descrição pormenorizada do veículo que estaria transportando entorpecentes, bem como as características e placa. Imagine o seguinte caso concreto. A polícia recebeu uma denúncia acerca de uma traficância de drogas. Alguém estava traficando drogas. E aí imagina que a denúncia veio dizendo assim, olha, estão transportando drogas em um veículo que é uma Hilux de cor preta, placa ABC1234, e esse veículo está nesse momento transitando na rodovia BR-116. E aí, gente, imagina que um agente da polícia de fato viu esse veículo passando. E aí, gente, existe uma fundada suspeita para realizar uma busca veicular? Gente, existe, né? Vamos lá. Claro que existe aqui uma fundada suspeita. Lembrando, gente, que a busca veicular ela se equipara a uma busca pessoal e por isso ela não precisa de mandado. Está lá no artigo 244 do CPP. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Então, o caso aqui é bem esse, não é? O indivíduo estava na posse de objeto que constitui corpo de delito. Qual objeto? Droga. E no caso concreto especificamente, foram encontradas 62 quilos de pasta base de cocaína. Tem como sustentar que não havia aqui uma fundada suspeita para legitimar essa busca pessoal? Claro que não tem, né, gente? Veio a notícia muito completa, inclusive com o veículo, a placa, modelo, onde é que estava esse veículo, enfim. Então, havia sim muito motivo para a busca pessoal e se encontrou também muita droga, né? 62 quilos de pasta base de cocaína. Então, como ficou o destaque? Não há falar em ilegalidade na abordagem realizada em razão de informe prévio com descrição pormenorizada do veículo que estaria transportando entorpecente, bem como suas características e placa. Antes do último julgado, aquele convite bem especial e rápido, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, esse clube de membros que vai te dar acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a todos os planos de leitura de todas as carreiras, incluindo planos focados em editais recém-lançados. Então vem fazer parte, com certeza vai ser um baita diferencial e vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Seguindo em frente, então, o último julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a visualização da comercialização do entorpecente em via pública pelos policiais nas proximidades da residência do acusado não configura fundada suspeita apta a autorizar a busca domiciliar, notadamente quando inexiste comprovação da legalidade e voluntariedade do consentimento do morador para o ingresso no imóvel. Aqui é um caso concreto muito bom para a gente estudar a diferença mesmo da busca domiciliar e da busca pessoal. No julgado passado, nós vimos que a busca veicular, ela em regra é equiparada a uma busca pessoal, não foi isso que nós conversamos? E aqui, gente, nesse caso concreto agora, nós vamos conversar sobre uma situação em que houve uma busca domiciliar. E aí a busca pessoal nós já vimos que ela independe de mandado e que ela pode ocorrer sempre que houver fundada suspeita de que a pessoa está em posse de arma proibida ou de algum objeto ou papel que constitua corpo de delito. No caso concreto passado, qual foi esse objeto do corpo de delito? Era droga, não é? Ou também pode ocorrer quando a medida for determinada no curso de uma busca domiciliar. Tá? Então nós temos essas situações, né? No caso de uma prisão, no caso de uma fundada suspeita ou no curso de uma busca domiciliar. Certo, e a busca domiciliar, quando é que ela pode ocorrer? Pode ocorrer quando houver uma situação de flagrante ou quando houver ordem judicial, e aí ela poderá ser realizada durante o dia. Se não houver ordem judicial e não houver uma situação de flagrante delito muito clara para demonstrar esse ingresso, né? E lembrando que o flagrante delito é antes de ocorrer o ingresso, né? Não é depois.
Não é a polícia entrar e encontrar droga e aí estava em flagrante, está legitimada a entrada. Não. Tem que ser flagrante delito antes, não é? A polícia tem que ver que há uma droga dentro da casa por algum motivo, ou que há uma arma, ou que alguém está cometendo um crime ali dentro. Isso tem que ser algo claro, nítido, e aí por conta disso ingressa no domicílio sem consentimento, não é? Não pode ser isso de, pode ser que tenha droga aí dentro, vou entrar e ver o que é que tem. E se tiver, flagrante delito. Não, aí se trata de uma prova nula. Beleza? Como foi o caso concreto? Imagina que o Mévio estava em conduta suspeita, ali próximo da sua residência, e a polícia passou, fez ali 2, 3 minutinhos de campana, ficou observando o que acontecia, e viram que havia uma aparente mercância de algum objeto de uma forma suspeita. A polícia, então, fez uma busca pessoal e verificou que o Mévio tinha droga. Até então, temos alguma nulidade? Temos não, né? Mas aí imagina que a polícia quis aprofundar a investigação. E aí que normalmente começa o problema, né, gente? É quando a polícia, ela às vezes já tem ali algo para realizar a prisão, mas às vezes até com uma boa intenção, né? Querendo mostrar serviço, querendo aprofundar a investigação, acaba cometendo a ilegalidade. E nesse caso aqui, o que aconteceu? Verificaram que o Mévio estava vendendo drogas, aí perguntaram onde é que você mora, ele apontou para a casa dele. Aí o que a polícia fez? Então vamos lá. E aí a polícia ingressou na casa para procurar drogas. E aí, gente, esse ingresso na residência foi válido? Foi legal? Qualquer prova decorrente desse ingresso na residência? Basta você pensar assim: o fato da pessoa estar cometendo um crime na rua significa que tem droga dentro da casa dele? Não, né? Não há aqui uma relação, não é? Então, de fato, não existia uma situação de flagrante delito para justificar esse ingresso na residência. E não havia também nenhuma comprovação da voluntariedade do consentimento desse morador. Lembrando, gente, que nós temos hoje diretrizes do STJ e do STF que deixam claro que a palavra do policial de que houve um consentimento, essa palavra ela vai valer como testemunho, mas não há uma fé pública daí decorrente, né? Para se acreditar que está dizendo que teve consentimento é porque teve. Até porque não faz muito sentido imaginar que a pessoa que tenha algum tipo de droga dentro de casa, por exemplo, vai consentir que a polícia entre. Né? Não faz muito sentido mesmo. Então, é necessário que a polícia produza prova de que houve um consentimento do morador. Como é que faz isso? Por meio de vídeo, por meio de um documento escrito autorizando, né? Se não houver nada disso, então o Estado não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que houve um consentimento para o ingresso. E nesse caso, foi considerado nulo esse ingresso na residência, beleza? Então, como é que ficou aqui o último destaque de hoje? A visualização da comercialização do entorpecente em via pública pelos policiais nas proximidades da residência do acusado não configura fundada suspeita apta a autorizar a busca domiciliar, notadamente quando inexiste comprovação da legalidade e voluntariedade do consentimento do morador para o ingresso no imóvel. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Se você não deixou o like ainda, aproveita, deixa também aquele comentário e compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo ou mesmo na sua rede social preferida ou naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiro. Eu agradeço demais, fortalece muito esse projeto. Então por hoje foi isso, até a próxima.